Olá, eu sou a Tatiana Pires, editora da revista Bem-Estar, e hoje recebemos a psicóloga Karina Yunan para falar sobre a saúde mental dos atletas de alta performance. Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tatiana. Eu que agradeço. Vamos começar assim, falando de uma forma geral. Para os atletas de alta performance, que tem uma certa cobrança, né? Eles mesmos se cobram, aí tem a torcida que se cobra, familiares, treinadores e tal. Como o psicológico dessa pessoa, ele pode influenciar no seu resultado? Influencia? Pode influenciar? Como pode influenciar? Quando estamos falando de competições assim como os Jogos Olímpicos, como uma Copa do Mundo. Tatiana, eu acho até que os Jogos Olímpicos, eles são uma grande competição de quem tem o mental, lado mental mais bem preparado. Porque, veja só, todos os atletas estão numa categoria, né, no mais alto nível, todos estão em alta performance, isso já é a vida deles. Então, chega lá na disputa olímpica, o nível de preparo físico é minúscula a diferença. E aí eu vejo que o emocional é completamente soberano nessa situação, tanto para reverter, né, um quadro perdendo, ou para desestabilizar a pessoa, porque a gente vê, né, como no caso da atleta bonitinha, acho que é Flávia Saraiva, que caiu e ela deve fazer aquela rotina de exercícios assim constantemente, diariamente. Aquilo não é uma novidade para ela, mas o evento tem uma magnitude tão grande. Não é só a pressão e o olhar das pessoas. Ganhar ou não ganhar uma Olimpíada muda a vida do atleta para sempre. Então, se ele não tiver um trabalho pessoal para administrar essas tensões, as de fora, e como você citou muito bem também, tem uma autocobrança para você ser um atleta de alta performance. Já tem uma autocobrança interna violenta, digamos assim. Para não cometer os mesmos erros, ou mesmo quando comete um erro, tá bem para partir dali ir para uma próxima. É se permitir errar. As pessoas falam muito de aceitar perder. Para um atleta de alta performance, isso não existe, né? E não é bem aceitar perder. É saber que se perde. Porque alguém tem que sair vencedor. Alguém. Né? Então não tem como Quem vai todo ser mundo atleta, sair vencedor. Quem vai ser atleta, ele já entendeu que ele vai perder, né, no processo. Mas talvez aceitar não seja o fácil. Aprendeu, mas não aceita ainda. Acho que aceitar não é nem o nome, né? Assim, é saber que perde, não morrer porque perdeu e continuar mesmo a partir disso. Uhum. Mas, então, assim, eles já têm uma autocobrança muito forte, a ansiedade é altíssima, o evento, a magnitude do evento. E sim, tem patrocinador, tem treinador, tem a família. É muita coisa para uma pessoa administrar. Certo. E a gente nota que há uma diferença, né? Igual você comentou dessa atleta Flávia. Uhum. Tem outros que a gente acaba vendo que acontece alguma coisa, não foi tão bem, ou o adversário foi um pouco melhor, mas a gente consegue ver nas diversas modalidades reações diferentes, né? Não teve um bom desempenho, mas a pessoa continuou centrada. Na próxima disputa, ela voltou do zero, ou não, ela deu uma desmoronada. Então, existe isso, né? Essa diferença. E por que tem essa diferença? É algo treinável, né? Para ter essa... Estar centrado, né? Tá equilibrado mentalmente. É treinável e deveria ser muito mais treinável. Deveria existir um investimento nesse lado emocional muito maior. E agora, só agora a gente vê tantas declarações, tantos atletas mostrando o seu lado pessoal, o abalo, a necessidade, expondo que se tratam mentalmente. Então, o Djokovic, ele tem o seu protocolo, ele conta como é o protocolo de treinamento dele para ter um mental muito bem estabelecido e como isso diferencia, né? Como fez dele conseguir mesmo reverter um jogo quando estava perdendo. A Simone Biles, né? Assim, é notório
ela se Ela sentir tão abandonou os jogos, né? o Em Tóquio. o passado, Então, e agora Mas retornou ela também não teve super só essas bem. pressões, né? Ela passou por abuso, né? Teve essa denúncia, a gente não Sim, sabe sim, bem, tá em sim. investigação ainda. Mas a Isso gente acaba, de repente, desestabilizando até um pouco mais. Sim, é o acúmulo. Mas a gente olha os nossos atletas, muitas vezes o menino do skate até falou, né, que o atleta brasileiro, que não é do futebol, ele luta com uma série de adversidades. A nossa judoca que estava lidando com o luto, né, da perda do irmão, quantas coisas. Porque, veja só, os problemas na vida das pessoas não param quando elas estão lá. E eles têm que conseguir administrar tudo. E ora a vida está mais estável, ora não. Ora o problema está agudo e está ali. Além de um atleta, é um ser humano, né? Sem dúvida, né? Tem Que tem outras todos contingências a vida. Você vê, perder um irmão e ainda conseguir estar lá e aí ganhar, quando ela ganhou, ela desaba, né? Ela fala, eu estava segurando tanta coisa dentro de mim. Então, um acompanhamento, assim, não só para esses períodos pré-jogos, né? Um acompanhamento, assim como tem um treino para que esse atleta ele consiga ter estar apto a disputar, ele também tem que estar apto mentalmente. Como que funciona isso, assim? Seria algo que o comitê brasileiro, ele tem que proporcionar isso, ele já proporciona, a pessoa também ir atrás, os atletas. Como você enxerga, assim, você tem visto ano a ano essas competições? Além de se falar mais, você acha que a gente tem investido mais? Eu não vejo. Eu vejo assim, algumas categorias têm melhores condições, os nossos atletas, você vê, eles sofrem com patrocínio, eles sofrem, são na verdade, heróis, né? Alguém citou que no Brasil, o brasileiro torce para o futebol e para quem estiver ganhando, mas a gente mal vê todos os esportes, eles têm menos visualização, eles têm menos investimento. E às vezes a pessoa está ali sozinho, né? Assim, disputando porque ele tem um protagonismo pessoal naquele esporte e acaba se destacando e vai para uma Olimpíada. Mas às vezes não teve nenhum tipo de ajuda. E sim, respondendo sua pergunta, é treinável, deveria ser muito mais treinável. A gente consegue, mesmo com uma pessoa comum, imagina um atleta, né? Então fazer esse fortalecimento. Vou te dar uns exemplos. Certo. Tem exercício de visualização, os nadadores fazem muito, o Djokovic faz muito, os tenistas fazem exercício de visualização, a respiração, a meditação para equilibrar. A Rebeca falou para uma repórter, estava muito bonitinha também falando, ela perguntou, o que você estava pensando ali naquele momento? Ela falou, eu estava pensando em umas receitas que eu vi no TikTok de comida. Oi, você está ali na Olímpia, no grande dia, no dia de então se apresentar e estava pensando em receitinha? Porque tudo que ela tinha que fazer, porque tudo que ela tinha que fazer para aquele dia, então estava feito. Aí, se ela ficar parada, pensando no olhar das pessoas, na possível decepção, isso vai entrar na cabeça dela e vai atrapalhar ela a mexer o próprio corpo. A cabeça paralisa a gente. E aí, o que ela fez? Abstraiu aquele momento. Não que ela não estivesse dando a devida importância, mas que se ela não fizer isso, se ela não tentar escapar dessa pressão de fora, do olhar das pessoas, ela não consegue se acalmar, se tranquilizar e fazer o que tem que ser feito, o que tanto treinou para fazer. Uhum. Então, sim, é importante você mediar a sua autocobrança. A Ana Flávia caiu e ela falou, gente, é a minha primeira, né? Então, assim, tudo bem que as pessoas, o patrocinador, o treinador, cobrem que ela ganhe, mas eu vou me cobrar, né? Na primeira que eu já chega e vença. Então, tem a sua expectativa também. Você que vai ser um atleta por toda a vida, não é um hobby, é a sua profissão. Então, você vai cobrar que você chegue e na primeira já seja a campeã? Se você fizer isso, talvez você esteja condenando sua própria carreira, né? Porque é uma escadinha. O Djokovic ganhou
do espanhol, muito mais jovem, com muito mais ferocidade, mas o que é você ter experiência e já ter participado de tantas finais e fazer esse exercício de equilíbrio, de sustentar essas situações tão no clímax? Entendi. E você, assim, a gente citou a Simone Biles, Djokovic, a gente viveu uma Copa e agora está vivendo as Olimpíadas. Você consegue, assim, olhando de fora, ver uma diferença entre o preparo mental dos nossos atletas, né, dos brasileiros e de outras nacionalidades? Teria uma nacionalidade que você acha que está mais bem preparada nesse quesito? Eu vejo que os americanos estão. Eles já divulgam o mindfulness, que é esse tratamento emocional, todas essas... Tudo que a gente hoje vai começar a aplicar nos atletas, eles fazem desde 1970, né? Então, eles têm... Dá para ver que eles entram em campo ganhando, assim, emocionalmente altivos, e que isso impacta mesmo o adversário. Os japoneses, porque também tem muita tradição no esporte, então parece que isso também já traz um preparo. A gente vê, assim, antes das competições, maneiras diferentes, né, de se comportar dos atletas. E aí eu queria que você avaliasse, assim, não é tão interessante, a pessoa ela precisa ter um pouquinho de adrenalina, ela precisa ter um pouquinho de... um pouquinho, modo de dizer, né? Daquela garra para vencer. Mas ela também tem que estar um pouco calma, né? Como que é esse equilíbrio? A gente vê muitas diferenças entre os vários atletas, né? Uhum. O que seria o ideal? E tem um ideal, né? Não sei. Porque cada um é uma personalidade, cada esporte é de uma forma. Um vai precisar de mais concentração, o outro talvez de mais sangue no olho. Então, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, no futebol feminino, que nós ganhamos, então, das espanholas. E a espanhola disse que a gente não deveria ter ganhado porque a gente não sabia jogar direito. Eu vou ponderar isso, por exemplo. O brasileiro, ele é muito emocional no jogo. Se ele perde, dificilmente ele reverte. A cabeça já faz uma cascata, ele já passou por muito sacrifício para estar ali. Então, eu acho que isso tudo conta muito. É difícil ver o brasileiro na situação de estar perdendo, conseguir reverter. Aconteceu com o Calderano também. Ele estava ganhando muito do adversário no tênis de mesa, do sueco. O sueco reverteu o placar, e quando ele perde do sueco, que ele estava ganhando com larga vantagem, o que acontece? Ele não ganha mais nada. Então, ele não consegue, então, reverter. Mas no futebol, aí, vamos supor que a espanhola está dizendo que, tecnicamente falando, elas são mais equilibradas e têm mais precisão técnica. Mas o brasileiro tem essa emoção, que a hora que ele vai também... Então, e nós ganhamos de 4-2. E estava 4-0. E ela pode até estar certa de que talvez eles tenham mais preparo técnico. Mas e esse sangue nos olhos? E esse emocional que surge e traz uma garra fora do comum? Para um esporte que é preciso, né? Ter união. A garra, talvez, ela traga essa união. E, de repente, se for num esporte... solitário, que precise de equilíbrio, de concentração, talvez esse sentimento é melhor se ele estiver controlado. Tem essas diferenças? Sim. Vai ter o esporte que precisa que você seja menos emocional, e vai ter um esporte que precisa que você seja menos emocional. A Utahabi, gente, ela entrou ganhando. Ela não perdeu nada nos últimos 4 anos. Nada, ela não teve derrota. Então, o que aconteceu? Ela entrou meio que uma aposta clara, porque todas aquelas pessoas que ela ia lutar ali, ela já tinha lutado várias vezes, ela ganhava de todo mundo. Uhum. Mas quando a pessoa também já pensa que está tranquilo, existe um subestimar o outro.
E talvez naquele momento de tensão, a garra da menina, porque foi... Ela urrava, né? O Tab, a gente ouviu o desespero dela, daquela pessoa que, como assim eu perdi? Né? De não aceitar que aquilo tenha acontecido e acontecido Porque não tão era o rápido. esperado, né? Nem um pouco, nem um pouco. E não é que não era esperado pela gente, não era esperado por ela. O urro dela era disso, de eu não acredito, eu não podia ter perdido. Não aqui, não hoje, né? E como será que fica a cabeça de uma pessoa que tem tão certo a vitória e acontece isso? Então, por isso que a expectativa é tão fundamental. É o que eu falo da ginasta. Se você põe na sua expectativa que você tem que chegar e ganhar, então você pode estar condenando sua própria carreira. Porque vai ganhar e vai perder. Tem até um vídeo muito interessante do Federer falando sobre isso, que a vida de uma pessoa de alta performance, ele fala, você tem que lutar o ponto como se fosse o único, mas que na vida dele, quando ele vai olhar a estatística, ele acertou 54% dos pontos. Então é quase que a metade você acerta, metade você perde. E você tem que entender que é nesse pouquinho a mais que se acerta, que é a vida de um grande campeão. É muito legal. Interessante. E analisando, o que você pode nos dizer? O que eles sentem mais? Ansiedade? Ou quais tipos de transtorno que podem acometer, transtornos mentais que podem acometer um atleta? Não que eles sejam diferentes, né? Como a gente já falou, somos seres humanos, mas tem alguma tendência aí de que pode ser mais incidente ou não? É um terreno muito fértil, né? Para problemas mentais. Sim, ansiedade num nível em que talvez a gente não consiga nem avaliar, porque só que eles também são pessoas que gostam da pressão, né? Eles gostam, mas a gente consegue ver que em alguns casos fica assim completamente fora. A vida deles já é muito sacrificada nesse sentido, eles não têm uma vida comum, normal. A dieta é sempre rigorosa, os treinos, perde um campeonato, no dia seguinte tem que treinar. Não tem uma vida de mais liberdade. A Simone Biles mesmo falou, né? Ela não teve infância, ela não teve juventude, ela não teve. Porque para chegar a isso tem muito treino aí por trás, né? É uma vida de estádio, de treino, Então, assim, isso vai pesar, isso uma hora vai fazer falta. Tem algum outro caso que a gente pode citar, assim, que a gente consiga ver, pra gente exemplificar, né, pra quem tá nos ouvindo, atletas que conseguem reverter situações difíceis, né, que passaram. Muitos até guardam, a gente nem fica sabendo o que foi que aconteceu. Alguns que você lembre que seria interessante citar, além dos que a gente já disse, e por que você acredita que eles conseguem fazer o que fazem, né? Como chama a moça que o marido tá acusando de abandono parental? Ela é a atleta de atletismo, se eu não me engano. Vamos ver se a gente pega aqui o nome dela. É Flávia Maria. Ela participou dos 800 metros, né, de atletismo. Então, ela tá com o marido na justiça. Então, a Flávia Maria, ela falou que tá lá era também uma resistência, né, para as mulheres não desistirem, porque não era só uma luta no esporte, é uma luta na vida dela, assim, de mulher, de mãe, de abrir esse espaço, de ser acusada, E quando isso acontece, vamos supor, com um homem, não, ele é visto só como uma pessoa determinada, decidida, que está, né, no seu trabalho. Ainda tem então, a essa sociedade, diferença, né? Sim, sim. Para a mulher acaba pesando um pouco mais. É o chamado dela, né? Assim, ela está sendo processada, então é igual a gente estava falando no começo.
Olha o sobrepeso que essa pessoa tá. Ela não tá lá só lutando pelo esporte, pela categoria ou pessoalmente. Ela tá lutando contra uma sociedade, né? Porque, assim, pra gente deixar um pouquinho mais claro, é a atleta que o marido está processando por alienação parental, né? Eles têm uma filha de 6 anos. Então, essa habilidade técnica que ela precisa ter, essa saúde mental que ela precisa ter, ela ainda tem esse ex-companheiro. Então, acaba sendo mais difícil, né, pra ela. Se a gente fosse inverter a situação, as mulheres seriam incentivadas a fazer essa criança de 6 anos a olhar o papai como um herói, como um vencedor, como um lutador. E no caso dela, né, específico, mas ela também está falando para esse público, então o pai faz questão de mostrar a mãe como uma pessoa que prefere o esporte à família, sendo que não precisaria ser isso, né? Entendi. Assim. A gente até comentou da Simone Biles, né? A gente acaba falando de atletas que, além de expor, né, suas fraquezas emocionais, também eles tiveram alguma conquista, né? Alguma não, muitas conquistas, eles acabam se destacando. Então, a gente pode fazer uma relação entre a saúde mental em dia, ou pelo menos estar lutando para que essa saúde mental se eleve, e o número de vitórias, né? Isso acaba sendo proporcional? Sim. Quanto melhor o preparo emocional, mais a cabeça vai estar aliada ao corpo para não só ir para frente, mas também para estabilizar quando a hora for de estabilizar. As pessoas pensam muito em fazer a cabeça de um vencedor, mas para ser um vencedor, ele também precisa saber se estabilizar, diminuir quando a pressão for demais, e não só colocar para si mais pressão. A Rebeca, ela agradece a terapeuta dela, o trabalho. Ela reconhece a diferença de ter feito o trabalho psicológico antes e depois dela mesmo, o dela com o das outras. Então, isso é muito interessante. E já tem, graças a Deus, tem vários jogadores de futebol falando assim: eu tinha preconceito com esse negócio de terapia, eu fui, nunca mais parei. Então, assim, bacana você ver cada vez mais as pessoas abrindo a cabeça e o espaço para essa coisa que é tão necessária, que é cuidar da mente. E outra coisa interessante, né? A gente acabou falando muito da Simone Biles e da Rebeca, né? Que ganhou o ouro. Uma deu força para a outra ali em alguns momentos, e quando a Rebeca pensou em desistir, a Simone deu alguns recados para ela, né? Elas falaram em algumas entrevistas que conversam. É importante também isso, né? Além de cuidar da saúde, ter esse preparo com um profissional, você contar com o apoio de uma concorrente, apoio entre a equipe. Como você vê isso também? Porque ali elas não estavam se vendo como concorrentes, né? A Biles já se vê como uma super campeã, ela é uma super campeã, e estão propagando o esporte mesmo, e acho que essa empatia, né? Esse reconhecimento da grandeza e do trabalho da outra pessoa, isso é muito bacana. É bacana de se ver, acaba incentivando também, né? Sim, sim. A gente vê, né? Muitos atletas se respeitam. Porque uma coisa é você passar ali debaixo da quadra de vôlei, eles passam dando as mãos. Ou no campo de futebol, dá um abraço, né? Mas esse apoio verdadeiro que uma pessoa acaba passando para outra, não só no caso dessas duas, a gente já viu outros atletas falando, apoiando, não desista, e isso acaba sendo importante mentalmente. A amizade, ela é importante. Tem muita gente ali disputando com quem era ídolo deles quando criança. Então, imagina essa realidade, né? A pessoa tá ali, não tá nem acreditando, mas ela chegou no nível de disputar com a pessoa que inspirou ela na infância, que, na verdade, às vezes fez ela ir para esse esporte. Então, isso é muito legal. Karina, e o que você nos diz do caso que causou polêmica, né, da boxeadora argelina? O barulho que fizeram
a respeito dela ser homem ou dela ser mulher, não é tanto pela injustiça com as lutadoras de boxe. Assim, existe um barulho social enorme a respeito de ser ou não ser trans, da inclusão. E eu acho que, em primeiro lugar, os especialistas é que precisam analisar isso com mais cuidado e decidir. A inclusão é uma realidade, embora exista essa resistência enorme social, me parece que isso vai ser uma realidade do futuro. Se ela é homem, se ela é mulher, está disputando na categoria errado, ok. Mas esse discurso de destruir a família porque vai deixar uma pessoa trans entrar numa categoria feminina, não me parece razoável, né? Assim, as famílias não foram destruídas pela inclusão, pelo LGBTQI+. Então, assim, são duas coisas muito distintas. Na questão do esporte especificamente, o COI vai se reunir e vai analisar de forma criteriosa, mas assim, com especialistas. Alguma conclusão eles vão chegar e a sociedade precisa ter paciência de esperar que isso aconteça da melhor forma. Agora, contra essa movimentação que eu vejo que é um pouco política, social, não é tanto uma preocupação com as mulheres, aí eu acho que não. A gente tem muitas outras pautas que as pessoas preocupadas com a manutenção das famílias poderiam adotar, e eu vejo que não existe essa preocupação em adotar. Então, ao invés de lutar para que os filhos sejam educados, para que, se eles tivessem um término de relacionamento, eles não acabarem cometendo feminicídio, que é o que todo dia você abre o jornal, você tem uma pauta dessa, e as pessoas que são tão defensoras da família poderiam adotar esse assunto como sendo, então, um grande destruidor de lares, e não a pauta LGBT. Sim, então, e aí teve esse caso também de que a adversária, quem perdeu, estava com níveis de testosterona tão alto quanto da Iemen, que ela chama, né, a atleta. Então, as pessoas precisam se acalmarem, assim, na sua opinião, e esperarem que sejam avaliados esses casos e não levantar bandeira, seria isso? Você viu, né? Na primeira manifestação, estavam falando de uma pessoa trans. Aí, quando você vai analisar melhor, vai saber melhor do assunto, não, ela nem é uma pessoa trans. Ela nasceu com um cromossomo XY. Seria intersexo, né? É um homem, XY é o homem. Mas aí ela tem o genital feminino. Então, assim, clinicamente ela é uma mulher, cromossomicamente ela é um homem. Então, ela houve discussão. Aí não é simplesmente pegar um homem para disputar com uma mulher. É bem mais complexo isso. Né? Ela produz mais testosterona, mas o nível de testosterona da adversária também estava, digamos assim, irregular. Então, assim, isso tudo mas não entra na discussão, né? Parece que a polêmica, cada um hoje em dia só quer ouvir o que faz eco ao próprio pensamento. E aí a gente vê isso refletido até nos jogos, né? Sim. E, assim, pra gente finalizar, eu queria que você nos dissesse pro dia a dia, pra quem tá nos ouvindo, que lições a gente pode tirar desses jogos, de cada vez mais os atletas estarem falando sobre a saúde mental nesse aspecto. O que você poderia deixar de mensagem? Gosto muito dessa lição grega antiga de que um corpo são e uma mente sã são o ápice da sabedoria que um ser humano pode alcançar, de como o corpo obedece à mente, porque, igual eu te falei no começo, todo mundo ali tem pernas, digamos assim. Tem bom preparo físico, está muito bem fisicamente e com muito pouca diferença entre um e outro. Então, nesses momentos, a cabeça é fundamental. Tanto pode elevar, e eu vejo isso no dia a dia também, na vida das pessoas comuns. A cabeça da gente, de uma pessoa,
pode elevar muito a vida dessa pessoa. A gente até vê que algumas pessoas não têm talentos especiais, mas tem uma cabeça tão proativa que a pessoa vai para frente na vida. E tem gente que o contrário. Às vezes tem tanto talento, tem tanta possibilidade, mas a cabeça é deprimida, ou a cabeça boicota, põe muito empecilho na vida. Entre os atletas tem até um negócio que chama síndrome de segundo lugar. Porque a pessoa vai até um ponto e dali ela é quase que uma barreira para ela. O ganhar ao mesmo tempo que é desejado é temido. E a gente vê isso também na vida das pessoas comuns. Então, tudo que serve para o atleta de alta performance, a gente, numa escala menor, a gente também, na nossa própria vida, percebe. Se a gente não regular bem a ansiedade, não souber lidar com situações complicadas, com as derrotas, não souber que elas estão lá. Competir sem, na verdade, se agredir. Competir, ter ambição e ir criando as condições para realizar esses fatos. Então, eu vejo muitos paralelos. Acho, assim, dá para fazer tirar bastantes lições, né? Sim, sim. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Aqui o podcast da revista Bem-Estar. Quero te agradecer a sua participação. Muito obrigada a vocês. É sempre muito bom falar com você, Tati. Tá, joia. Muito obrigada.